Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais também. Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro, sim, com a 1xBet. Você usando a palavra Ave Mais, você dobra na sua primeira aposta. E aí você tem condição de ter um dinheirinho legal para poder gastar, para poder apostar ou no vencedor, ou então no empate, ou então em outros esportes. Como é que você faz? Primeiro comentário, aqui tem um link, você faz o seu cadastro, se você não é cadastrado. Se você não for cadastrado, você se cadastra e aí você tem condição de fazer na sua primeira aposta só, tá, gente? Na sua primeira aposta, você coloca lá Ave Mais e aí você dobra e você vai ganhar dinheiro, se divertindo, porque esse é o intuito da 1xBet, fazer com que você ganhe dinheiro se divertindo. A 1xBet é uma empresa que paga bem, paga rápido, paga fácil. 1xBet, parceira também do canal Ave Mais. E quero dar o recado da GoCase para você. Olha aqui as minhas capinhas, olha que maravilha, ó, maravilhosas as capinhas da GoCase que você faz para todos os celulares. Celular que você tiver, eles têm lá a capinha. Você tem aqui na descrição desse vídeo um link que vai te levar direto para o site da GoCase, especificamente a página do Vasco. Você vai ficar enlouquecido. Tem vários tipos de capinha, muita gente comprando, muita gente enfeitando o seu celular. Cara, é um barato, tem cada capinha maravilhosa. E você consegue até customizar, você consegue botar, por exemplo, vai dar de presente para alguém, coloca as letras, ou então coloca o nome da pessoa e manda a camisa. O que está me mandando um presente aí muito legal, que eu já recebi um bizu, então eu agradeço muito e quero que você também faça a sua compra. E nesse link tem um cupom GOLVASCAÍNOS, que você tem 5% de desconto. E além disso, tem a promoção de você comprar 4, na verdade, você escolher 4 e pagar somente 2. GoCase com as suas capinhas que são boas e produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha, a gente está muito, eu queria falar sobre um assunto que eu levantei ontem à noite no News, que eu pedi a opinião dos meus companheiros Jean Faísca e Emerson Rocha, a respeito dessa transição de uma possível SAF do Vasco. Infelizmente, por conta de muito disse-me-disse, muito bate-boca, mas eu acho que muito mais até porque o trâmite normal seria esse. Eu não vejo como crítica o fato da SAF do Vasco ter demorado um pouco mais. Porque eu acho que pelo menos fez-se um estudo, não foi uma coisa feita nas coxas. Claro que tem gente que acha que tinha que ter mais tempo, mais estudo, mais análise, mas acho que dentro daquilo que o Vasco sempre fez nos seus processos todos, foi muito bem feito. Eu acho que o Vasco conseguiu fazer uma análise boa, criteriosa, ouvindo várias pessoas, passando por comissões, por análise de pessoas ligadas à área financeira, à área jurídica, enfim. Claro que sempre vai ter discussão, vai ter gente que vai discordar disso que eu estou falando, dizendo que não, que foi demorado, mas enfim. Então, há uma possibilidade de já no domingo acontecer a resolução dessa situação envolvendo a SAF. Resolvido isso, a SAF sendo aprovada, que é o que se espera, há uma demanda muito grande reprimida por parte do sócio do Vasco, torcedor também, de ver o Vasco voltar a ser protagonista, a tentar contratações grandes, a fazer um time mais competitivo e ano que vem voltar a jogar a Série A, o que seria realmente muito bacana. Mas a gente está no meio de uma competição. E eu perguntei ao Jean Faísca e ao Emerson Rocha ontem a respeito de o que isso pode afetar no transcurso da competição. Faltam 16 jogos para o Vasco garantir um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente está bem, estamos ali na segunda colocação, talvez dependendo aí dos resultados do meio de semana até de hoje, a gente pode perder posições, mas se mantém ali dentro de uma gordura razoável. Temos um jogo difícil com a Ponte Preta, fora de casa. Temos uma sequência, aliás, difícil, porque depois o Vasco pega a Tombense, que está bem no campeonato, vai pegar o Cruzeiro, e é um time que está dando trabalho. Vamos pegar a Tombense em casa. E depois a gente faz 5 jogos, sendo 4 fora de casa.
O Vasco vai, se eu não estou falhando a memória, o CSA vai a Maceió, depois vai a Salvador pegar o Bahia, depois pega o Guarani aqui, um jogo que foi até muito bem mudado, porque havia a possibilidade desse jogo ir para Brasília, nada contra Brasília, mas nesse momento o Vasco precisa jogar dentro da sua casa. Não que Brasília não tivesse o apoio do torcedor, mas é diferente. Então o Vasco joga com o Guarani em São Januário e depois faz 2 jogos fora de novo, contra Brusque e contra Grêmio. Faz 2 jogos no Nordeste, Maceió e Salvador, vem ao Rio para pegar o Guarani, depois vai ao Sul, Santa Catarina, Brusque e Porto Alegre, o Grêmio. Então é uma sequência difícil, é uma sequência complicada, que o Vasco precisa somar pontos, obviamente. E a gente vê que, enquanto o Vasco teve um trabalho de um treinador, que foi o Zé Ricardo, que foi muito contestado, muito criticado, mas a coisa andou. E no final de 10 jogos ele conseguiu dar um padrão, o time somou pontos, ganhou essa gordura que hoje tem de estar aí na segunda colocação. O Zé Ricardo surpreendeu, foi embora, entrou o Emílio Faro, fez 2 jogos contra Náutico e Cruzeiro e foi muito bem. E aí veio o tal fato novo, que muita gente achava que não precisava, porque o Emílio era a continuação do trabalho do Zé Ricardo, seria mais inteligente. Veio o Mauricinho, e o Maurício começa ali até ganhando, mas o time diferente. O time jogando sem a mesma confiança. E aí tem uma derrota para o Novo Horizontino, um resultado que mostrou ali claramente uma mudança de filosofia, que trouxe um prejuízo, porque o time jogou mal, e o time começou a claudicar. Ganhou do Criciúma lá, fazendo um bom jogo, mas teve outras derrotas, como para o Vila Nova, que foi uma derrota muito feia, na abertura desse retorno. Enfim, o Maurício teve na conta dele os piores resultados. Chegou em 18 pontos, 6 jogos, conseguir 5 apenas. E ele foi um fato novo, foi uma tentativa da direção de futebol do Carlos Brasil, que errou. Errou nessa escolha, errou nessa análise. Trazer um fato novo para um ambiente que era um ambiente bom, não que o Maurício não fosse bom para o ambiente, mas é diferente. É um cara que não toma café junto com você, como o outro tomava. É um cara que um dia não te dá bom dia porque ele brigou em casa, diferente do que o outro fazia. É um cara que dá um treinamento mais tático, diferente do outro que fazia treinamento mais técnico. Então existem mudanças, todos os seres humanos, obviamente, são diferentes. E aí não é arriscado, como foi feito com o Maurício Souza, ter um fato novo? Pois bem, o Emílio Faro está aí. Voltou depois que o Maurício Souza foi demitido. E o Vasco venceu muito bem o CRB e empatou no último jogo. Não foi tão feliz assim contra a Chapecoense, apesar do prejuízo do pênalti, mas não fez um bom jogo. Tem o jogo da Ponte e a sequência que eu coloquei. E com a entrada da SAF, que será implementada provavelmente aí em 10, 15, 20 dias, pela ordem natural das coisas, para abertura de empresa e para ajuste de documentos. Quem é a empresa sabe disso, ainda mais uma empresa desse montante. Não é uma coisa também do dia para a noite. Eu ontem tive uma informação que eu trouxe no News, de que estive no jogo ontem do Sub-20, encontrei pessoas do Vasco, dirigentes do Vasco, que me confirmaram que o processo já começou. Também não é uma coisa tão embrionária assim. Então, diante disso, é claro que alguém que entre, e no caso o alguém é o Paulo Brax, que é o novo executivo, é o gestor da SAF, é o cara que vem contratado pela SAF, tem as ideias dele, já vai ser um fato novo. E eu acho que o papel do Paulo é um papel muito importante nesse instante. Muito importante e inteligente, político, porque é claro, quem está dentro do Vasco, quem está dentro do clube, fique inseguro. Quer entender o que será o futuro. Será que eu estou dentro da SAF? Será que vai vir gente para o meu lugar? Vamos lá, vamos imaginar os assessores de comunicação. Será que a SAF vai trazer gente nova? Imagina só o pessoal do departamento médico. Será que a SAF vai trazer médicos novos com outras filosofias? Há sim uma insegurança. E eu acho que o Paulo Brax, pela 777, seria muito inteligente se ele pouquíssimo mexesse. Porque eu acho que não vale a pena arriscar nesse momento. São 16 jogos. É difícil, é uma tarefa complicada, é um campeonato árduo. O Vasco está bem colocado, mas precisa se manter. E eu vejo, nesse momento, nesse instante,
Um ambiente legal, razoável, bem criado, lá desde o Zé Ricardo. E que quando teve um fato novo, que foi o Maurício Souza, que é um fato novo menor, mas deu no que deu. Imagina você trazer um Odair Hellmann, um Renato Gaúcho, que é claro, pela competência que tem, 16 jogos, podem modificar alguma coisa, mas é mudar radicalmente num time que não precisa mudar radicalmente. Tá dando certo. Deu certo no Campeonato Brasileiro, está dando até agora. Foi ruim no Campeonato Carioca nos clássicos, o Vasco finalmente, depois de 2 anos, conseguiu se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca, que é uma loucura até a gente dizer aqui, mas é o mínimo, para quem nos 2 últimos anos ficou em quinto e depois ficou em sétimo, ou ao contrário, sétimo e quinto. Então, razoavelmente, o Vasco deveria sempre se classificar, mas esse ano a Benesse foi classificar, mas perdeu todos os clássicos, para o Botafogo, para o Fluminense, para o Flamengo 3 vezes. Então, o trabalho mesmo criticado, perdeu a Copa do Brasil, todo mundo achava que era terrível, e nesse ponto a direção bancou o Zé Ricardo, foi ousada e corajosa, e o Zé Ricardo deu um padrão ao time. E aí a gente tem que pensar o seguinte, para que arriscar de novo? Eu digo, é claro que eu quero muito, eu gostaria muito de ver o Odair Hellmann treinando o Vasco. Eu adoraria ver o Marcelo Bielsa treinando o Vasco. O meu treinador favorito dos sonhos chama-se Marcelo Galhardo. Eu adoraria. Mas eu acho que esses treinadores têm que começar. Você precisa dar a essas pessoas que estão hoje no Vasco e que estão segurando a alça desse caixão, porque isso é um enterro. Convenhamos, jogar a Série B pela 5ª vez é um enterro. O Vasco está carregando um defunto pesado. Mas essa galera está segurando o caixão desde o início. E eu acho que eles têm que prosseguir. Até por questão de justiça. Para que ano que vem eles possam ser chamados para um baile de debutantes. Porque não deixa de ser um vestibular. Para o Emílio Faro, para o Daniel Félix, preparador físico, para os médicos, Dr. Gustavo Caldeira e os demais médicos, para o Carlos Brasil, para todos ali dentro. Que, é claro, não deixam de ser cobrados, porque o Vasco, a cobrança, ela vem normal. Mas é preciso que essa pressão de uma empresa constituída, organizada, com um organograma, com planejamento, com investimentos, possa dizer, você está preparado? Você fala inglês? Você fala espanhol? Você conhece de mercado? Você conhece de análise? Não? Então você está fora. Passa a ser algo muito mais pela meritocracia do que simplesmente pela indicação. O que eu acho que hoje no departamento de futebol do Vasco não há. Os médicos são bons, o pessoal do DESP é muito bom, o Vasco perdeu um profissional maravilhoso, o Marcos César, exatamente por conta disso. Eu falei isso ontem no News. Profissionais como ele, como o Dr. Marcos Teixeira, simplesmente preferiram sair antes porque não sabiam o futuro. O que lhes garantiria o futuro? Porque quem está hoje recebe propostas, e eu acho até que tem alguém que possa ter recebido propostas, pensa no seguinte, olha, na dúvida, pela minha família eu não saio. Porque você fica pensando, pô, mas daqui a um mês, cara, vai ter um novo comandante aí, com grana, os caras pagando, é o Vasco. Mas e se você não fica? É um desafio para todos. Mas a minha preocupação não é essa, e desculpe, não é um pensamento egoísta com quem está lá. Eu acho que quem tem competência, que se estabeleça. É com o andamento dos processos, com as coisas que acontecem. Faltam 16 jogos. Eu não posso ver o Emílio Faro com medo ou inseguro, apesar de que ele não tem isso, porque ele sabe que volta a ser auxiliar, se vier um novo treinador. Mas será que esse novo treinador vai querê-lo como auxiliar? Será que ele continua na comissão técnica? É claro que isso acontece sempre, sempre, em mudança de gestão para presidente, em mudança de gestão para diretor executivo, em mudança de gestão para treinador. Todos trazem os seus. Alguns da casa ficam, outros não. Assim é a vida. Assim é a vida. Alguns de vocês já devem ter passado por isso. Mas, no momento como esse, é que eu discuto. Será que vale? Será que vale mudar? Será que vale mexer agora? Eu acho que a principal mexida é em campo. É com o jogador. Porque do lado de fora, vamos colocar um termo aqui que talvez seja mais compreensível. Tá bonitinho.
Não tá lindo, não tá assim a oitava maravilha do mundo, mas tá bonitinho, tá legal, tá andando. Se fosse o início da competição, eu até discutiria, mas indo para a quarta rodada do retorno, faltando 16 jogos, acho que o Vasco tem que pensar um pouco nisso. Precisa pensar um pouco nisso. Porque são 16 jogos, 3 pontos, 3 vezes 6, 18, vá 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4, 48 pontos a disputar. O Vasco precisa, nas minhas contas, de pelo menos aí a metade, 24 pontos. 24 pontos. Teria que fazer 50% de aproveitamento para garantir uma vaga. Dá para fazer? Dá. Os reforços estão chegando para os torcedores, muitos não são reforços, são refugos, são apostas. Eu discordo. Eu acho que o Fábio Gomes é um bom centroavante, acho que o Paulo Vitor vai ajudar muito na lateral esquerda, acho que o Bruno Tubarão também vai ser um jogador interessante, rápido, insinuante, que pode ajudar. Não conheço o lateral direito, o Matheus Ribeiro, não conheço o outro jogador, o Gustavo Maia, não os conheço. E o Alex Teixeira entrando em forma. Nós temos um grupo bem montado, que bem ou mal tem uma espinha dorsal, com o Thiago, com o Anderson, com o Quinteiro, o Boza, com o Yuri Lara, com o Andrei, com o Nenê. A frente não anda tão bem, mas você dá uma reforçada. Então eu acho que, pelo bem comum, seria a minha opinião, se eu fosse o Paulo Brax, se assumisse o Vasco hoje, eu tentaria politicamente ajustar, fazendo as cobranças, fazendo os apertos, botando um pouco mais de lenha para essa reta final, cobrando e pagando em dia, que é o mais importante, botar salários em dia, isso é fundamental, porque você pagando os salários, você garante uma tranquilidade. Nós trouxemos essa informação ontem, a fonte que me passou de dentro do clube garantiu o pagamento dos salários, e isso é fundamental para a sequência, é muito importante. Então eu acho que dar condição, dar estrutura, dar salário e manter esse grupo que foi enxuto, quem não foi legal já saiu, quem está chegando vai chegar com tesão, e são 16 jogos, gente, é para jogar. Então a minha opinião é essa, eu não mudaria, eu não faria nenhuma mudança, eu não traria ninguém além dos jogadores que foram trazidos, e se der na janela aí no espaço, que eu acho difícil, pode ser que surja aí uma grande oportunidade. Ontem houve um oferecimento do Yuri Castilho, atacante, eu acho que agora não necessariamente, era um jogador que poderia ser interessante, mas ele optou pelo Ceará, e agora o Vasco traz atacantes, eu acho que vai ser muito aberto. Acho que o Vasco hoje precisaria contratar um meia, mas também eu vi ontem do departamento de futebol que Palácios, Nenê e até o Alex Teixeira fazem essa função, então é com esse pessoal que a gente vai, é com esse grupo, é com essa rapaziada que a gente vai ter que torcer para subir. Mas mudar quem está lá dentro hoje, eu não mudaria. Até porque não está também essa tragédia. Claro que o Vasco pode perder com o Emílio, pode, mas o grupo está envolvido, está abraçado. Deu uma queda, já melhorou contra o CRB, precisa melhorar de novo, jogou uma partida ruim contra a Chape, tem esse desafio com a Ponte, precisa somar pontos em Campinas, é um jogo difícil. Eu vi o jogo da Ponte ontem com o CRB, é um time que se reforçou, um time que tem jogadores novos, não fez um grande jogo, mas conseguiu um bom empate em Alagoas. Então é um time que vem pesado para esse jogo de terça. O Hélio dos Anjos é um treinador matreiro, malandro, que vai botar pilha. Mas eu acho que se não mudar, reforçar, dar condição com a SAF de que se possa pagar em dia, dar as condições estruturais a todos, eu acho que mudar agora não seria dos mais inteligentes motivos para se pensar em dar uma satisfação ao torcedor. Não dá para entrar na pilha, porque pela galera, contrata o Renato Gaúcho hoje, o Bielsa amanhã, enfim, faz-se tudo que tem que se fazer. Não dá. Eu acho que não seria de bom tom. O Vasco precisa de calma, de paz, e quem está lá dentro nutre um bom ambiente. E eu acho que o Paulo Brax, ao lado do Carlos Brasil, vão ter bom senso. O Paulo está chegando agora, é um cara equilibrado, de bom nível, e que vai ter esse bom senso de não fazer mudanças tão radicais. Deixa aqui a sua opinião, aqui embaixo, eu quero ouvir. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, e à noite eu estarei no Avenews,
ao vivo a partir de 9h30. Grande abraço, um ótimo dia para todos vocês. Tchau, turma.